e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Isto é o versículo 2 do capítulo 2 de 2 de Pedro. Nesta hora, queremos assim continuar meditando na palavra de Deus, em mais uma oportunidade que nos concedida. A falta de testemunho, a falta de seguir a verdade, a falta de se decidir, o caminho de Deus, o caminho da verdade será blasfemado. Isto é uma responsabilidade pessoal. Cada um que confessa Jesus vai prestar conta por si mesmo. Quando a palavra de Deus diz que o caminho da verdade será blasfemado, está dizendo por falta de testemunho, por falta de caráter, por falta de ensinamento, por falta da genuína doutrina, o caminho de Deus será blasfemado. E Deus, que é santo, Ele requer e requererá de cada um. Meus amados, meus queridos, devemos levar as coisas a sério. Somos falhos, somos. Falho não tem nada a ver com desobediência, pois fraqueza humana é que não somos perfeitos. Desobediência não é fraqueza, e algumas pessoas confundem. Não esforçar para praticar a palavra é desobediência. E a palavra de Deus fala muito claro e diz que há o filho da desobediência. E o filho da desobediência é aquele ou aquela que não obedece, não submete nem esforça-se para obedecer. Então aqui está muito claro, e eles seguirão, e muitos seguirão, as suas dissoluções. Nós já meditamos anteriormente nesta palavra, não há necessidade da gente entrar aqui neste momento, a não ser se o Espírito Santo vinha despertar a gente. Mas viver uma vida dissoluta, fora dos padrões divinos, é dar motivo para as pessoas falar mal do caminho da verdade. Eu creio que você já ouviu alguém dizer: fulano ali que é cristão, em outras palavras, que é crente, não acredito. Ou já ouvi também alguém dizer: ser crente como fulano, eu não quero ser. Isso se dá em conta de blasfêmia, porque a blasfêmia dá-se em conta de atrajar ou atribuir ou dizer palavrões ou atribuir erro através da falta de testemunho, como já disse, se referindo à pessoa que serve a Deus. Pois a nossa conduta diante de Deus e diante das pessoas, o Senhor pode ser glorificado e ao mesmo tempo pode ser blasfemado. E Jesus disse de certa vez: é misto que venha o escândalo, mas ai por quem vier. E essa palavra conduz sempre a gente a um despertamento e a uma expressão tão forte nela que a gente deve acordar para a realidade. Então, aqui a palavra de Deus
está dizendo que por falta de testemunho vão blasfemar do caminho de Deus, da verdade de Deus, e é um despertamento para mim e para você. Porque seguir padrões que não são bíblicos, que não tem fundamento na Bíblia, isto é atitude pessoal. Veja que ele está dizendo, e muitos seguirão. É a pessoa que se decide a seguir. É a pessoa que resolve abrir mão. Eu já disse, eu tenho um monte de falta como ser humano. Não sou perfeito, eu sei disso. Mas tenho convicção que foi o Senhor que me chamou e Ele tem feito com que eu saiba que Ele está no comando dos meus passos, da minha vida a cada dia. Porque eu já disse em outras oportunidades, se fosse para ser crente, como muitos querem, a confessa, e dizem que estão até certo, eu não queria, de forma nenhuma. Deus me deu a oportunidade e tem me dado a oportunidade como tem dado a você, mas para se decidir. Porque para ser crente do meu jeito, do jeito que eu acho, do jeito que alguns enganadores dizem aí por fora, não, eu preferia, eu digo isso a Cristo, eu digo ao Senhor em oração pessoalmente. Não querendo rebaixar ninguém, querendo ser mais do que ninguém. Mas é a palavra que nos dá essa condição. Olha o que é que a palavra de Deus diz. Ou é, ou não é. A palavra de Deus diz, melhor que não tivesse conhecido do que conhecer e não obedecer. Na última carta da Bíblia, em Apocalipse, a Bíblia diz, quem for limpo, se limpe mais. Quem for sujo, se suje mais. Tem que se decidir. Não dá para servir a Deus com dois pensamentos, andando em dois caminhos. Não dá. Não dá para andar, servir a Deus e, ao mesmo tempo, andar em outro caminho. Andar com outro ensinamento. Quando ouvir a verdadeira doutrina ministrada pelo Espírito Santo, não aceitar, porque ela tem outro ensinamento ocupando o lugar. Não dá. E eu observo isso, por causa disso, Deus é blasfemado, o Senhor Jesus, e a conduta da pessoa que confessa ser um seguidor de Cristo. Se você olhar para ele ou para ela que anda desta forma, você não vê a presença de Jesus. Você não vê a unção do Espírito Santo. Você não vê, porque só dá para ver se a gente tiver em comunhão com a palavra de Deus. E eu só posso estar em comunhão se eu crer na mesma e estiver vivendo. Porque a palavra ela é espiritual. Então, aqui a palavra de Deus diz que o caminho de Deus é blasfemado por causa de muitas pessoas que seguem o caminho errado. Mas que Deus venha ter de misericórdia, que o Senhor venha despertar cada dia a gente, venha abrir o nosso entendimento, venha falar o seu coração. Você que tem ouvido aqui o que temos deixado da parte de Deus, eu sei que não é bom para se ouvir, mas é a palavra. É a palavra. E eu tenho certeza que ela faz o bem, ela causa algo novo nas nossas vidas, se a gente crer e deixar Deus agir como Ele quer agir. Que Deus te ajude, em nome